Olá pessoal, tudo bem? Professor Ângelo Sales aqui falando com você novamente, dando continuidade à nossa aula da semana passada. Vamos falar hoje sobre a diversidade das plantas, dando ênfase a um grupo muito especial, chamado de gimnospermas. Mas professor, que nomezinho mais difícil esse, gimnosperma. Calma, estou aqui para lhe ajudar. Olha aqui no slide características das plantas gimnospermas. Não, mas peraí, professor, você não me disse ainda como é que eu vou decorar, aprender, professor, esse nome gimnosperma. Olha só como fácil, gente. Os nomes que vêm na ciência, os nomes de plantas, de animais, eles são quase sempre derivados de uma linguagem que a gente chama de grego ou de uma linguagem chamada de latina, né? O fato é que se a gente lembrar do significado de alguns radicais, alguma parte desses termos que formam o nome, fica muito mais fácil, gente. Olha só. Gimnos significa nu. Nu. Esperma significa semente. Tá, professor. E como é que é? Semente nua, professor? É, o nome significa semente nua. Mas, professor, e o que é que significa isso, professor? Significa dizer que essas plantas têm como maior característica não apresentar aquela parte, aquele órgão que cobre, que veste, que guarda, que protege a semente. Pensa aqui comigo. Imagina agora você, imagina uma planta, tá? Cuja semente seja guardada, esteja dentro de alguma parte. Que parte é essa? Hã? O fruto, muito bem, né? Então, em algumas plantas a semente está guardada, protegida, abrigada, está dentro do fruto. Em outras não, a semente não tem fruto, ela é nua. Olha que interessante. Então, voltando às gimnospermas, sementes nuas, tá? Elas caracterizam um grupo de plantas que tem semente, mas não tem fruto. Pois é, essa é a maior característica, caríssimos. Mas não é a única, logicamente. Vamos falar um pouquinho sobre essas plantas para a gente aprender a reconhecê-las no nosso ambiente, não é? Outras características das plantas gimnospermas, gente. Dá uma olhada aqui na imagem, olha que interessante, né? São plantas que possuem raiz, caule, folha, vasos, flores e sementes. Com um detalhe, na imagem você vê a flor que é chamada tecnicamente, né, de estróbilo. Ô professor, e por que chama essa flor de estróbilo? Porque ela é uma flor que não tem cores para atrair animais, não tem perfumes para atrair animais, não tem atrativos. São flores muito simples do ponto de vista da reprodução, que é para isso que serve a flor, né? Então, essas plantas são as primeiras, quero chamar a sua atenção para isso. São as primeiras plantas que apresentam flores e as primeiras plantas que apresentam sementes. Professor, e para que serve flor e para que serve semente? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, hein? A gente vai ver tudo isso. Voltemos aqui para o slide, gente. Então, essas plantas, conforme a gente diz, gimnosperma, têm como maior característica não produzirem frutos, tá? Não produzirem frutos. Uma outra coisa importante, extremamente importante, é que elas não usam a água para reproduzir. Como assim, professor? Se você lembrar, na aula sobre briófitas e sobre pteridófitas, você aprendeu que aquelas plantas só se reproduzem se a água participar, fazendo com que o gameta masculino encontre o gameta feminino. É nadando que eles se encontram, né? Se não tiver água, não tem encontro, não tem reprodução. Nas gimnospermas, gente, não há a participação da água nos processos reprodutivos. Opa, preste atenção, não viaja não, hein? A água é essencial para qualquer ser vivo. Agora, na reprodução de alguns, a água não participa. Como nessas plantas, a água não é partícipe, ela não participa dos processos reprodutivos. E qual a consequência disso? Pensa comigo, né? Uma planta
que precise de água para reproduzir, elas têm que viver em ambiente que seja próximo da água, em ambiente úmido, em ambiente sombreado, não é? Para que a água participe de sua reprodução, senão ela morre, não reproduz, não deixa descendentes. Uma planta que nem as gimnospermas, que não precisa de água para reproduzir, ela pode ocupar qualquer ambiente. Então, eis uma outra característica. Essas plantas foram as primeiras plantas a conquistarem a terra de forma definitiva, porque elas não utilizam da água para a reprodução, e não utilizando a água para a reprodução, elas podem ocupar outros espaços terrestres, mesmo que eles não sejam úmidos, mesmo que não sejam sombreados, não é? Uma outra característica muito interessante, gente, é que essas são as plantas maiores que tem na natureza, né? Essas plantas são as gigantes na natureza, né? Tem plantas gimnospermas, gente, que chega a, acredite, 115 metros de altura. Isso é mais ou menos um prédio de 60 andares, 50, 60 andares. Isso é um absurdo de grande, não é? Pois é, são as plantas mais altas que se registram no planeta Terra, né? Professor, tem dessas plantas aqui no Brasil? Tem. As mais famosas para nós é aquela que a gente chama de pinheiro, né? O pinheiro do Paraná, por exemplo, aquele pinheiro que simboliza o Natal, é uma planta gimnosperma, a mais conhecida de nós aqui, mas não as únicas. Tem outras que a gente chama de sequoias, mas são menos visualizadas, menos reconhecidas. Mas, insisto, são as mais altas plantas do planeta. Olha, por exemplo, essa imagem eu trouxe de propósito para você, olha o slide, né? Você vai identificar aqui que em um tronco de uma sequoia gigante, né? De uma gimnosperma gigante, você vê, tem quase 20 ou mais pessoas que se agrupam em parte do tronco, hein? Em parte do tronco. Você fica imaginando a altura que essa planta não deve ter, né? Essas são as gimnospermas, né, gente? Né? Então, professor, como essas plantas se reproduzem? Como é que essas plantas deixam descendentes, né? A gente vai ver isso com mais detalhe, mas primeiro quero lhe dizer da importância que a flor, né, tem no processo reprodutivo. Primeiro definindo, repito, o que é flor? Quando você vê uma planta com flor, pode saber que aquela planta está no estado de reprodução. As plantas só produzem flores para reproduzir. Ah, professor, que interessante. E nas gimnospermas? Do mesmo jeito. Mas olha que na imagem a gente vê que a flor de gimnosperma é uma flor diferente, né? Tanto é que ela é chamada de estróbilo, ou aqui para nós, cone. A gente pode chamar cone também. Por isso, você vai abrir seu livro de ciências e vai estar escrito lá, floresta de coníferas. Coníferas são gimnospermas que produzem flores, são chamadas de cone ou estróbilos, né? Então, as flores, repetindo, são órgãos especiais para a reprodução das plantas. No caso das gimnospermas, elas produzem uma célula especial chamada de grão de pólen. Opa! Lembra que eu falei que algumas plantas precisam da água para um gameta encontrar outro? Aqui não. É o grão de pólen que sai de uma plantinha e vai para outra, produzindo, permitindo a reprodução dessas plantas, né? Uma outra coisa importante, lembre que gimnospermas foram as primeiras a produzirem flores, né? Estróbilos, cones, mas também as primeiras a produzirem sementes. Mas professor, para que serve uma semente? Gente, é dentro da semente que está a plantinha nova, a plantinha jovem, o bebezinho da planta está dentro da semente. A gente vai chamar de embrião, né? Não pega bem chamar bebezinho da planta, né? Então vamos chamar de embrião. Pois é, o embrião está dentro da semente. E qual é a importância dessa semente? Opa, vamos comparar. Nas outras plantas que não têm semente, o embrião ele está exposto. Se o tempo secar, ele morre. Se vier algum animal e comer, ele morre. Se vir algum animal e pisar, ele morre. O embrião
é completamente vulnerável, né? Morre por qualquer coisa. Aqui não. O embrião está guardado dentro de uma semente, que tem uma casca dura extremamente resistente. Portanto, a semente protege o embrião. Quer mais? Dentro da semente não só tem o embrião, dentro da semente tem alimento para esse embrião. Olha que coisa interessante. Eu quero lhe dar um exemplo, não de gimnosperma, tá bom? Tá? Porque é muito comum esse exemplo. Sua professora, seu professor, já lhe pediu para fazer aquela experiênciazinha do feijão no algodão molhado? Já pediu? Se não pediu, peça para que elas façam isso. Ou então faz você em casa. Pronto. Pega algodão molhado, né? Molha o algodão e coloca 4, 5 sementes de feijão. Ó, feijão não é gimnosperma, tá, gente? Mas é semente. E você vai ver, pode acompanhar, 2 ou 3 dias depois vai sair do grão de feijão uma plantinha nova. O que é que está acontecendo ali? A água entrou na semente e dissolveu o alimento que tinha dentro da semente. E o embriãozinho usou esse alimento e começou a crescer. Aí ele vai formar folhinha, vai formar raiz nova, vai utilizar a luz do sol, fazer fotossíntese. A planta germinou, né? Então, voltando ao tema semente. É dentro da semente que tem o embrião e que tem alimento para esse embrião desenvolver. Isso é essencial na evolução das plantas. Repito, a independência de água para fecundação, a produção de flores e de sementes fez com que essas plantas dessem um salto evolutivo fantástico no mundo vegetal, né, gente? Que coisa linda é isso, né? Ô professor, e tem muita gimnosperma no Brasil? Não é o ambiente ideal para elas, logicamente, o ambiente ideal para elas é um ambiente muito frio. O sul do Brasil, por exemplo, é uma região mais fria e as nossas maiores florestas de coníferas estão no sul do país, né? Por exemplo, ó, o pinheiro do Paraná, que a ciência chama de Araucária augustifolia, né, nome científico, não decora isso não. Mas o pinheiro do Paraná é típico dessas regiões, repito, ambientes mais frios, eles se dão melhor em ambientes mais frios, então lá há aspectos culturais importantes, né, gente? Por exemplo, o hábito de comer a semente lá é chamada de pinhão. As pessoas lá cozinham e comem, né? Comem porque lembra que dentro da semente tem tecido nutritivo? Lembra que dentro da semente tem nutriente? Olha, então as pessoas têm o hábito de comer essas sementes de gimnosperma, as sementes de pinheiro. E uma outra coisa importante do ponto de vista comercial, não só biológico, mas também comercial, que essas plantas são muito importantes para a indústria que produz móveis, né? Que derruba árvores, produz móveis. Algumas fazem o replantio, outras não. Essa é uma outra discussão que a gente pode ter mais futuramente, né, gente? Então, eis aqui como que elas se reproduzem, né? Olha que interessante. Eu vou procurar ser o mais detalhado possível para você compreender utilizando a figura como referência. Olha bem para o slide. Um único pinheiro, ele pode produzir flores masculinas e flores femininas. Espera aí, professor, e flor tem sexo? Então, rapaz, tem. Há flores que produz o grão de pólen masculina e a flor que produz óvulos feminina. Espera aí, professor. Óvulo em planta? É. Lá no óvulo vai estar o gameta feminino. E no grão de pólen se produz o gameta masculino. Então, repara o que acontece. O grão de pólen sai da flor masculina e é levado pelo vento. Quando ele chega em outra planta e pousa na flor feminina, ele produz os gametas. Esses gametas entram na flor feminina, no óvulo, e fecundam o gameta feminino, que a gente vai chamar de oosfera. Dessa fecundação surge um embriãozinho, olha só, um embriãozinho. O que era óvulo se transforma em semente e cai.
E aquela semente que caiu, ela vai ter o quê? O embriãozinho e alimento para o embrião utilizar quando ele estiver crescendo. Então essa semente pode passar 1, 2, 5, 10 anos esperando o tempo ideal para germinar, condições ideais para germinar. Quando isso acontecer, quando germinar, ela origina um novo pinheiro, uma nova planta. Né? Ei, cá para nós, ciências é uma matéria muito bonita, né, não? Ciências é muito lindo, não aqui menosprezando a importância ou a beleza das outras, mas a nossa é especialmente bela e explica o nosso universo, né? O mundo ao redor de nós. E entender isso é muito motivante, não é, gente? Então vamos lá, o que é que a gente aprendeu na aula de hoje? Aprendemos na aula de hoje sobre as plantas gimnospermas, que elas são as primeiras a apresentar flores e sementes, que as flores, gente, são órgãos de reprodução das plantas, que as sementes são estruturas de proteção e nutrição, tá? Das novas plantas. Corrigi aí, há um texto, butrição não, é nutrição, tá? Que as gimnospermas são as maiores plantas que existem. Aprendemos que essas plantas têm importância comercial e que são as plantas que conquistaram o ambiente terrestre. Foi isso que a gente aprendeu na sala de hoje. Aproveitando para lhe dizer que estudar sempre vale a pena. O estudo é fundamental, o conhecimento é fundamental. Então, estude que você vai ver que vale a pena. Aproveitando também para parabenizar os surdos, né, em comemoração ao mês nacional dos surdos. Sintam abraçados, sintam-se beijados no coração. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.